Olá, salve todos. Como é que vocês estão? Aqui é Douglas Serão. Fazem alguns dias já que eu estou pensando em alguma possibilidade de estar fazendo alguma gravação, de deixar alguma mensagem, fazer alguma coisa aí em prol aí dos meus semelhantes, em prol de você que está aí ouvindo agora. Anteontem eu fiz umas postagens no meu canal insignificante do YouTube lá, com pouquíssimos seguidores e para variar eu fui censurado, né? De novo, né? Eu gosto muito de abordar o termo aí, o ponto, a perspectiva da Segunda Guerra Mundial, porque o momento frenético, o frenesi político-econômico que o Brasil vive hoje aí, ele está intimamente ligado com a situação da Alemanha nazista aí, ou na verdade não é nem a Alemanha nazista, seria a Alemanha aí no período da Primeira Guerra Mundial, né? Porque com a Primeira Guerra Mundial eles conseguiram destruir a Alemanha, né? A fraca soberania que eles já tinham para transformar o país num caos, não é? E posterior a isso veio aí a ascensão de Adolf Hitler e tudo mais lá e aconteceu. Mas por quê? Por que, né, que eu estou fazendo esse material e tentando explicar para vocês? Porque está se tornando muito nítido, né? A distorção, né? Através da censura, né? Tudo está ficando claro de que a história que nos é contada ela está totalmente censurada. Né? E o intuito deste meu material é estar tentando colocar aqui na perspectiva das pessoas que compactuarem com essa minha visão e que estão talvez dentro dessa minha cor, dessa minha tonalidade, de compreender as situações do coletivo hoje através das situações que são induzidas para que este desdobre dessa maneira. Então por que todo mundo está censurado? Na verdade sempre foi muito censurado essa parada de Hitler aí e essa situação da Alemanha, não é? Principalmente as situações de vivência que a Alemanha tinha na Segunda Guerra Mundial. Porque vem diretamente ligado aí com a situação do Brasil, não é? Só que de uma maneira muito colossal. A situação do brasileiro é diferente no único aspecto que o povo alemão despertou para essa manipulação que acontece no Brasil hoje e o brasileiro ainda está sedado, né? E o que seria essa manipulação de fato? Pois bem, é aí que entra o ponto da parada que a gente é censurado, né? A gente tenta usar os nomes, que são os nomes que nomeariam a situação, mas não se pode falar, porque são protegidos, né? É o único povo, é a única situação que você não pode citar em vídeos ou em áudios ou em situações porque linka tudo, né? Tudo linka neles ali. Então vamos usar sionismo, né? A parada de Israel. Falar de Israel já é considerado antissemitismo e por aí vai. E aí já é outra grande distorção. Mas o intuito desse meu vídeo é estar explicando para vocês aí, para vocês estarem desdobrando, que eu sei que muita gente vai entender porque é muito óbvio, né? A parada do ódio, né? É muita censura acontecendo hoje por causa de ódio. O YouTube, principalmente, é campeão nisso. Né? Nossa comunidade, no termo de ódio, nessas paradas aí, vai lá e cancela. O próprio Facebook também, perdi meu Facebook anterior, abri outro aí. Muitos irmãos da escola estão encarando isso há muito tempo. O próprio Bob Navarro perdeu mais de 15 canais do YouTube aí, com milhares e milhares de inscritos. E a perspectiva que eu quero colocar para vocês aqui é por que vocês nunca se perguntaram o fato de que os materiais que mostram a Alemanha nacional socialista no período aí de ascensão de Adolf Hitler era impecável. Tipo, se ele realmente era um odioso, um racista, né, um louco, por que o povo inteiro da Alemanha amava ele? E não somente isso, existem materiais na internet censurados aí que se procurar vocês conseguem encontrar, de várias raças, de várias etnias, de várias... Não seriam raças, né? Vamos usar aí países, não é? Vários países unidos com Adolf Hitler, com o nacionalsocialismo alemão. Por que será que isso acontecia? E por que a gente não pode mostrar isso? Né? E a resposta eu tenho para você aqui. É porque se você enxergar, se você que é uma pessoa inteligente puder olhar isso, você vai entender, porque isso vai tocar o seu coração, porque é a verdade. E a verdade ela toca o coração da gente. E ela liberta a gente. E quando isso acontece, você só desdobra. Você cada vez eleva a sua percepção. A sua consciência expande. Você aumenta, você sobe. Aí você começa a ter novas referências. Você começa a ter novas visualizações. Você começa a ter novos meios de estar defendendo e colocando isso pelo verbo. Você consegue estar dando forma para tudo isso que você está linkando, que até então está oculto, né? De uma forma abstrata, mas está ali as informações, elas estão ali.
E de fato isso não é permitido, né, pelo YouTube, por essas plataformas. E nós aqui da escola estamos fazendo esse trabalho árduo há muito tempo, e automaticamente isso está contrasteando diretamente no coletivo ali. Agora a bola da vez é a soltura do Lula, não é? Nossa, tipo, a minha perspectiva, né? Isso está sendo feito não somente, primeiramente pela justiça, né? Porque eu acho que se Lula está preso, nosso outro candidato aí, nosso outro presidente também deveria estar juntamente com a família dele e muitos outros, né? Porque pelo menos Lula nunca foi assassino, né? Mas enfim, não estou acusando ninguém de nada, né? Pelo menos eu sei que muita gente morreu para esse cara estar no poder e muita gente foi acusada injustamente para ter sido derrubada de onde estava, né? Não defendo lados, porque essa dicotomia política é também o que eles estão usando e agora eles vão usar ainda mais justamente com essa soltura do Lula. Por que eles estão soltando o Lula na minha visão? Eles vão soltar o Lula justamente para as pessoas se dividirem ainda mais e automaticamente, enquanto isso acontece, as pessoas deixam de lado um pouco essa parada sionista. Porque está se tornando evidente essa parada do sionismo, de Israel, dessa parada do judeu, de que o Bolsonaro automaticamente foi colocado ali no poder para entregar a riqueza do Brasil para os outros, né? Porque até então, na época de Lula, aconteceu a mesma coisa, né? As pessoas ficavam indignadas com o STF porque não faziam isso, porque não faziam aquilo. E agora com o Bolsonaro está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão indignadas com o STF, com a Globo, com não sei o quê. Então, gente, será que vocês não percebem que o poder ele tá articulando os dois lados? Tipo, tem uma parte do povo que fica puta com essa decisão e outra parte do povo que fica puta com aquela decisão para determinado lado. Só que em cima, eles estão colhendo os frutos que eles querem, independente de quão a manada se divida embaixo. Entende? Porque eu não vou dizer que é o STF. Ali tem alguns membros que estão, sim, eles são o que são, né? A sinagoga que eles frequentam diz quem eles são, né? Quem eles seguem diz quem eles são. Então, quando você vê alguém batendo uma continência por uma bandeira de outro país, entregando todos os recursos da nossa pátria, para outra moeda, sendo que essa moeda não valoriza em nada a nossa, simplesmente se torna claro o que está acontecendo, não é? Você pode pegar o contraste do coletivo de alguns anos atrás, não é? E de hoje e ver o que Lula defendeu, por que de fato, vamos abrir aspas, ele roubou, como o povo vivia naquela época e colocar em contraste hoje, né? O que liga todas as situações, essa dualidade de Bolsonaro a Lula, de PT esquerda a Bolsonaro direita? É o dólar, é a moeda, é isso que está ligando. E de quem é o dólar? É da Federal Reserva dos Estados Unidos? Não. É da Federal Reserva? É. Mas de quem é a Federal Reserva? É federal? Não, não é federal a Federal Reserva. A Federal Reserva é de uma família, é de um grupo. É uma sociedade anônima, que na verdade não é tão anônima assim, né? Eles já deixam claro isso, em vários pontos aí. Eles imprimem esse papel, eles lastreiam o país, porque eles são donos de todas as empresas, as sociedades anônimas, as maiores holdings empresariais que existem no mundo, as maiores marcas. Então, se a moeda que eles aceitam, que eles têm, não for aceita no teu país, eles vão lá e tiram todos os investimentos e o país quebra, o povo passa fome. Aí é assim que eles derrubam o presidente, né? Só que o Bolsonaro foi um tiro pela culatra, porque automaticamente o Bolsonaro fez tudo o que eles queriam que ele fizesse, que era entregar essa parada aí das nossas riquezas naturais, né? Porque através disso eles conseguem lastrear o dólar com as empresas deles, né? Pegando com dólar os nossos recursos de graça, manufaturando lá fora, usando o que tem de melhor e revendendo para o brasileiro a real, né? Para obter um pouquinho de lucro, para ainda com esse pequeno lucro e toda a mão de obra do nosso povo pagar a dívida externa. Não é absurdo? Então, são essas situações que as pessoas têm que elevar a percepção. Você, meu semelhante, meu irmão, vocês que estão aí. Tipo, a gente tem que parar de ficar puto porque o Lula tá solto, ou porque não sei o que, ou porque Bolsonaro entregou, ou porque... Gente, a gente tem que entender o que tá acima, brincando de jogar xadrez nesse tabuleiro dessa realidade que vocês dizem que é real. É um jogo, para eles é um jogo, é para vocês perceberem o tamanho do poder que esse povo impronunciável e intocável tem. Não é? Uma pessoa que nem eu, um mero mortal, insignificante aqui, divino também ao mesmo tempo, não é?
como qualquer um de vocês, tem a capacidade de estar aí analisando isso tudo. A internet é um mundo, usem ela. Não somente para ver Instagram, não somente para ficar... Pessoal, é com o coração que eu peço isso para vocês. Abram as suas mentes, tentem analisar um pouco de cima. Deem crédito para o portal escoladelucifer.com.br. Vão lá, assistam os vídeos, não importa o que você vai pensar. Procure os materiais políticos, procure entender a Segunda Guerra Mundial, o que vem sendo mostrado, independente da narrativa, se é chocante, se te dá dor de cabeça, se te dá sono, se te dá medo, se te acovarda. Não seja covarde, escute, veja, analise. Comece a contrastear com o que você vê na televisão na hora que você está assistindo a novela ou o programa Silvio Santos, ou da Atena, ou o futebol. Olha as empresas que investem no futebol. Quem são essas holdings? De onde que vêm? Nossa, como são tão poderosas. Quem são os donos? Ninguém sabe. Sociedades anônimas. Né? Até você que é um empresário bem sucedido, você que está bem colocado na sociedade, você vê que está tudo desmoronando e não entende o porquê. Acredita, se apega e agarra a economia, o empreendedorismo como se fosse a única coisa que pudesse te salvar. Não, gente, analisem com o coração e mente abertos e limpos, livres de qualquer preconceito, de qualquer arquétipo que vocês consigam ver e já julgar. Recebam a informação, fechem os olhos, escutem os vídeos, ouçam os materiais, comecem a entender o que significam as palavras e as expressões, pacotes de informação, elevar a percepção, linkar os pontos, analisar o absurdo e ver que o absurdo ele se torna um tanto quanto óbvio para se somar com todas as situações e virar coerência. Não é? Eu tô tentando falar isso da parte binária, que seria aqui, né? A situação política, econômica, tudo isso que está acontecendo. Porque isso automaticamente reflete na censura que a gente sofre. Não é? Por que essas plataformas censuram tanta coisa relacionada a isso e tantas outras coisas não são, não é? Aí entra a parada religiosa também, que as pessoas já bugam também, daí já, tipo, travam, né? Mas isso aí, esses caras são tudo louco, esses caras são tudo crentes, são tudo extremista, né? Não, gente, está tudo intimamente ligado, porque não se trata de uma simples religião, se trata de realmente um grupo de sangue que se vê como superior, e eles têm o poder do capital do mundo na mão deles, porque eles imprimem o dólar. No mundo, as pessoas não falam que o dinheiro manda em tudo? E se o dinheiro é de um grupo, o que acontece? Esse grupo manda em tudo. Então eles podem criar divisão, eles podem criar falsa percepção, eles podem criar falsa sensação de escolha. Eles podem criar tudo para dividir uma manada desnorteada. Não é? Pelo menos uma manada desnorteada, eles tentam se manter juntos. Né? O brasileiro, o ser humano não. O ser humano ele se dispersa, porque cada um pensa, o mundo é assim mesmo, é uma anarquia, cada um tem uma visão. Mas não, a verdade ela é uma só. Assim como Deus é um só. Mas Deus é um só por causa do nosso reflexo. Nós refletimos ele. Então a verdade é isso também. Apesar de todos os fragmentos, todos os pontos de vista, do mais abrangente ao mais limitado, todos somam-se na verdade. O que diferencia um de outro é o nível de percepção que cada um tem. Por isso que é muito difícil as pessoas entenderem o que na escola a gente mostra. Assim como as pessoas hoje estão com o sentido de ódio totalmente distorcido. Por quê? Aí entra o que eu queria mostrar, para as pessoas entenderem, até para encerrar aqui. O que seria o ódio? Quem te odeia, né? Por exemplo, se você fala de alguém que te odeia, não quer dizer que você odeia essa pessoa também. E é isso que nós fizemos aqui na EDL. Não é pelo fato de nós mostrarmos fatos sobre determinado povo que odeia a raça humana, que não se enquadra na linha sanguínea deles, ou na religião, entre aspas, dele, que nós os odiamos. Pelo contrário, nós estamos tentando mostrar a verdade para as pessoas despertarem, entenderem, assimilarem, enxergarem tudo o que acontece em nome desse ódio, dessa manipulação, desse poder e controle de capital que eles têm no mundo, para automaticamente entender que nós só vamos nos unir verdadeiramente entendendo essa merda toda. Né? E automaticamente essa nossa união vai mostrar a nossa força. É aí que o Brasil vai levantar 1000 vezes mais forte que a Alemanha. Mas não é por isso que nós vamos nos levantarmos e vamos destruir o mundo para se curvarem diante de nós. Não. A gente vai ver que com a força que a gente tem, a gente vai poder estar somando
e automaticamente mudando o mundo com o nosso exemplo. E no final de tudo, depois de tanto sermos vendidos, como a gente é hoje aqui na escola, como odiosos, né, discurso de ódio, falando do povo escolhido, a gente vai ser a prova viva de que o perdão, ele é a misericórdia de Deus. Porque é Deus que está no nosso coração. Então, quando você conseguir digerir todo o ódio, toda a raiva que você vai sentir aí dentro, de ser odiado por alguém e não poder se defender, e não poder chegar para o teu irmão e falar sobre esse ódio que eles sentem de nós, cristãos, muçulmanos e árabes, nós somos odiados por esse povo. E eles controlam o mundo. Quando você conseguir entender isso, você vai conseguir compreender, vislumbrando a força que a gente vai ter. E é essa mesma força, essa mesma grandiosidade, essa enorme percepção da vida e da realidade que nós temos que vai dar a grandeza para a gente perdoar. Foi por isso que Cristo salvou o mundo, nos salvou. Morreu para nos salvar. Ele nos salvou do ódio e salvou também os escolhidos, do próprio ódio dos gentios. Eles foram perdoados, os 144 mil. Voltaram para Israel, penitência, arrependimento. Os verdadeiros. E a história se redobra. Por isso eles são o povo pivô. Porque sempre acontece, sempre vem e vai. Eles sempre dominam, eles sempre se corrompem. Aí entra a parada divina, né? Porque eles entendem que a humanidade, que o ser humano é movido por sensações, perspectivas. Então, se você conseguir manipular as sensações e conduzi-lo para determinado caminho, você consegue dominá-los. E é isso que eles fazem com o dinheiro. Porque pega diretamente no ego, no querer, no desejo. E isso, o desejo hoje, está intimamente ligado com as sensações das pessoas. Quando você entende tudo isso, você se desprende do ego. Você não deseja mais nada. Você simplesmente flui. Você é. Você deixa ser, porque o amanhã, ele está na mão de Deus. Então é isso. Elevem a percepção, revejam os conceitos, não se deixem ser dominados, não se deixem serem alienados. Você é inteligente. Você é uma criatura divina. Você é o reflexo de Deus. Ele está aí dentro de você. Ele está gritando. E só você pode resgatá-lo. Luz para nós. O mestre precisa repousar. Por favor. Por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.